Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de patologia básica aqui no canal. Eu sou aqui no alojamento 1, Balamento, e para a nossa aula de hoje eu trago como tema lesão celular e os mecanismos de resposta e consequências desta lesão celular. E como conteúdo da nossa apresentação, falaremos do conceito, dos tipos e causas de lesões celulares, dos mecanismos de adaptação celular em resposta a estas lesões celulares e, por fim, falaremos da morte celular. Como vimos até aqui das nossas aulas de anatomia e fisiologia humana, que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, ou seja, a base para a forma e o funcionamento dos seres vivos é a célula. E esta célula é capaz de manter todas as características necessárias para a vida de um ser vivo. E neste caso, o nosso ser vivo que nos interessa é o ser humano. Por que esta célula é tão importante e merece destaque a nível do estudo? Porque a célula, ao ser a base, a forma e importante na função dos seres vivos, o conjunto destas células formam os tecidos, e o conjunto desses tecidos vão formar órgãos, os órgãos vão organizar-se em sistemas ou aparelhos, e por fim o conjunto de todos os sistemas e aparelhos vão formar o organismo. Ou seja, para formarmos o organismo nós precisamos ter uma célula. E esta disfunção numa célula vai levar à disfunção do organismo, que é aquilo que nós consideramos como doença. E esta célula, como nós já referimos nas aulas de anatomia e fisiologia humana, ela é confinada dentro de uma faixa estreita de função e estrutura, ou seja, existem limites, tanto um limite inferior e um limite superior de certas características em que a célula deve se manter para poder estar saudável. E esta faixa é capaz de dar conta de todas as demandas fisiológicas, mantendo assim o estado normal do organismo. Ou seja, quando a célula está dentro dessa faixa estreita de função e de estrutura, ela é capaz de manter o estado normal de saúde, e esse estado normal de funcionamento da célula é denominado de homeostasia. Homeostasia, em termos gerais, é a manutenção quase que constante destas faixas estreitas de função e de estrutura das células. Porque se as células estiverem dentro dessa faixa de função e de estrutura, elas estarão num estado normal, e quando estão num estado normal, estão em homeostasia e nós nos mantemos saudáveis. Na situação de doença é porque se perde esta homeostasia, perde-se essa capacidade de manter essas faixas estreitas de função e de estrutura das células, e elas saem do seu estado normal para um estado patológico, um estado de sofrimento, que é isso que nós estudamos aqui a nível da patologia. Bem, o conceito, agora vamos ver qual é o conceito de lesão celular. A lesão celular é um estado celular atingido quando os limites de resposta da célula são ultrapassados, ou se a célula for exposta a agentes lesivos ou agentes de estresse. Como vemos aqui nesta imagem, a célula, uma célula normal, em estado normal, ela está em homeostasia, quando está dentro da faixa estreita de funcionamento. Porém, há situações em que a célula está em situações de estresse, perante um estresse, ou perante estímulos nocivos. Bem, quando estamos em situação de estresse, em situações em que talvez aumentou o trabalho, aumentou a necessidade do metabolismo, aumentaram-se as forças externas e nós precisamos de um estado novo de funcionamento das células. As células passam por um estado de adaptação. Elas tentam se adaptar e adaptam-se de 4 formas, causando hipertrofia, hiperplasia, atrofia ou metaplasia. Porém, há situações em que a célula não consegue se adaptar, ou seja, não chega a poder se adaptar, e a incapacidade de se adaptar leva à lesão celular. Ou quando está perante estímulos nocivos que não levam à adaptação e levam diretamente à lesão celular. Por isso que nós dizemos que a lesão celular é quando se atinge os limites de resposta, estes de adaptação, ou se a célula é exposta a agentes lesivos ou mesmo de estresse.
E esta lesão celular, quando se perde a homeostasia, a célula sai do seu normal, pode ser de dois tipos. Pode ser uma lesão celular reversível ou uma lesão celular irreversível. Como o próprio nome diz, reversível é aquela que tem volta. Irreversível não tem volta. Ou seja, a célula atinge um ponto em que é ainda possível recuperar, ou a célula atinge um ponto em que não é mais possível recuperar se a célula morre. Ou seja, a lesão celular perante um estímulo nocivo, se for uma lesão celular de forma leve, a célula ainda pode voltar ao normal, ao seu estado normal, quando se remover esse estímulo nocivo. Ou seja, a lesão celular reversível é uma forma leve de lesão celular em que a célula volta ao seu normal após a remoção do estímulo nervoso. E a lesão celular irreversível quando o dano persiste. Esse estímulo nocivo que foi agudo e rapidamente foi removido e a célula conseguiu assim voltar ao normal. Quando esse estímulo permanece continuamente a estimular, a lesar, a causar danos na célula, a célula atinge um ponto de não reversibilidade. Ou seja, mesmo que seja removido o estímulo, a célula não volta ao normal porque já atingiu um ponto em que não consegue mais voltar, porque o estímulo foi intenso, o estímulo foi progressivo, foi causando danos até que se fossem irreparáveis. Ou seja, a diferença entre a lesão celular reversível e a irreversível é que na reversível a célula pode voltar ainda a recuperar-se, pode voltar ao seu estado normal após a remoção do estímulo nocivo que causou a lesão celular. Enquanto que na lesão irreversível, mesmo que possamos remover o estímulo, a célula não volta ao normal. E ali, se não volta ao normal, a célula morre. Morre por necrose ou por apoptose, como vamos ver lá mais adiante. Então, a finalidade da lesão celular irreversível é a morte celular. Bem, e o que, que pode causar danos a nível da célula? Ou seja, a célula pode ser lesada de várias formas. Uma é por hipóxia. Nós somos seres oxigenados, nós somos seres aeróbicos, nós precisamos de oxigênio. Precisamos de oxigênio para que as nossas células funcionem, porque as nossas células precisam de energia. Energia é produzida através da reação de glicose mais oxigênio, que produz energia, dióxido de carbono e água. Então, a hipóxia, hipo de baixo, óxia de oxigênio. Então, baixo conteúdo de oxigênio pode lesar as células. Esse baixo conteúdo de oxigênio pode ser por isquemia, quando as células não recebem suprimento sanguíneo, não recebem sangue suficiente. Ou seja, a isquemia é a diminuição ou a perda de suprimento sanguíneo, em que não temos oxigênio, assim como nutrientes. Esse esquema pode ser por trombo ou aterosclerose, em que um vaso foi interrompido e não se consegue chegar nutrientes para as células. Pode ser por insuficiência cardiorrespiratória, porque não conseguimos respirar, inspirar o oxigênio. 2, porque o coração não consegue bombear sangue suficiente. Se não consegue bombear sangue suficiente, não temos como ter oxigênio a nível das células. Ou por perda de capacidade do sangue de transportar oxigênio, como em situações de anemia, em que temos diminuição das células vermelhas e não tem como transportar oxigênio, ou de intoxicação por monóxido de carbono. O monóxido de carbono liga-se à hemoglobina de uma forma irreversível e impede que o oxigênio se ligue a hemoglobina para ser transportado. Outra forma é por agentes físicos. Esses agentes físicos podem ser traumas mecânicos, radiações, frio e calor, drogas e agentes químicos, o açúcar, a glicose, por exemplo, nos pacientes diabéticos, né? A glicose também que consumimos é um agente químico que causa lesão celular, o sal, venenos, inseticidas, ou álcool, agentes infecciosos como as bactérias, vírus, fungos, parasitas, clamídias, riquezas e por aí em diante, reações autoimunes, reações imunológicas, como é o caso das alergias, a anafilaxia ou doenças autoimunes, como já me referi, ou desequilíbrios nutricionais, tanto como a malnutrição, assim como a obesidade ou excesso de vitaminas podem lesionar aí as nossas células, porque tudo em excesso é prejudicial, assim tudo como em déficit também é prejudicial. Então, perante um estímulo nocivo, nós vimos que as células podem
adaptar-se em situações de estresse. Então, essa adaptação necessita de um controle de crescimento, como se estudaram, bem aprenderam a nível da anatomia e fisiologia humana, que as células podem fazer mitose ou meiose, dependendo do tipo de células. Então, há um controle de crescimento dessas células para que as células não possam crescer desordenadamente. Não, o controle de crescimento é a capacidade do corpo em substituir as células que foram lesadas ou mortas e é crítica para poder haver a sobrevivência do ser humano. Ou seja, aquelas células que já não necessitam estar no corpo são retiradas e substituídas por outras. Esse processo de controlar o crescimento em situações em que há necessidade de produzir novas células é crítica ou é fundamental para a sobrevivência do organismo. Então, antes de haver esse controle de crescimento, essa capacidade de substituir as células lesadas ou mortas, é preciso aprender os tipos de células importantes aqui na patologia. Que são aquele tipo de células vegetal, célula animal, é lá na patologia, na biologia. Aqui estamos a falar de patologia. Então, quanto ao crescimento, as células podem ser células lábeis, células quiescentes ou estáveis ou células permanentes. As células lábeis são aquelas células que têm uma divisão celular contínua. Estão em constante mitose, em constante divisão celular, substituem-se continuamente, como é o caso do epitélio. Epitélio é o tecido epitelial que está encontrado, pode se encontrar, como nós vimos, é um tecido de revestimento, reveste a pele e as cavidades, como no caso da vagina, é revestido por um epitélio, a pele e as nossas glândulas, que são um epitélio glandular. Então, essas são células que estão em constante substituição. Um dos exemplos é a glândula exócrina, a glândula sebácea, que quando está a liberar as suas secreções, o sebo, toda a glândula sai. E quando toda a glândula sai, desde que sobre a membrana basal, volta a surgir uma outra célula, uma outra glândula. Temos as células quiescentes ou estáveis. Enquanto que as células lábeis estão em constante divisão celular, as células quiescentes ou células estáveis só se dividem quando estimuladas. Ou seja, nós temos uma célula, não precisamos mudar. As células estão aí permanentemente não. Estão aí durante um período normal de tempo. E só serão estimuladas a se dividir ou a entrar em mitose quando houver um estímulo. Ou seja, morreu uma célula, aí sim é que vamos produzir outras diferentes do epitélio da vagina ou do epitélio, né, na vagina, na pele, que estão em constante divisão. Aqui um exemplo são as células do fígado. O fígado, no transplante, dá-se uma porção do fígado e a pessoa vai regenerar o fígado. Nós podemos cortar metade do fígado e dar uma outra pessoa que em 6 meses por aí já começa a regenerar-se. Os rins, não todo o rim, porém a parte das células epiteliais que compõem os néfrons são células quiescentes que, quando se lesa, podem voltar a subsistir. As células do pâncreas, as células do músculo liso, essas podem voltar a se dividir quando estimuladas. Existem as células permanentes. Células permanentes nem estão em divisão contínua, nem se dividem quando estimuladas. Essas não se dividem. Nascemos com elas e são estas células até a morte. Quando se perde uma dessas células, não conseguimos regenerar. São as células nervosas, as células cardíacas e as células do músculo esquelético. É por isso que nessa parte eu digo, na Bíblia, para os que são cristãos, lembram-se de uma passagem que Deus disse, o salário do pecado é a morte. Eu sempre gosto de pensar que, ao dizer isso, ao dizer que todos morremos, Deus acabou colocando estas células permanentes. E são células que encontram-se em órgãos nobres, como é o caso das células nervosas e das células cardíacas. Ou seja, a morte de uma célula cardíaca é permanente. Morreu uma célula cardíaca, estamos à espera que morra outra, e no fim, quando morrer um grande número, nós também morremos. Por isso que o processo de morte é quase irreversível. Até agora não se descobriu como reverter a morte por causa destes tipos de células que existem. Das células nervosas, das células cardíacas, porque são células que não se dividem. Não, esses são os 3 tipos de células. E esses 3 tipos de células vão definir como é que as células lesadas, as células mortas, serão substituídas. E estas células mortas ou lesadas podem ser substituídas de 2 formas: por regeneração ou por
fibroplasia, dependendo do tipo de célula. Quando forem células lábeis ou quiescentes, ocorre regeneração, e quando forem células permanentes, apenas ocorre fibroplasia. Ora, vejamos, a regeneração é a substituição das células danificadas por células do mesmo tipo. Ok. As células lábeis nós já sabemos que são aquelas que estão em constante divisão, então, ou seja, voltam a surgir outras células semelhantes a estas que foram mortas. Morreu uma célula epitelial, a regeneração vai dar uma outra célula epitelial. As células quiescentes, como vimos, ou células estáveis, também se divide, mas quando há um estímulo, ou seja, na morte de uma célula, ocorre um estímulo e é substituído uma célula quiescente. Já na fibroplasia, a substituição não é por mesmo tipo de célula, é substituição por um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo deixa uma cicatriz. E isso ocorre em células permanentes. Por isso que nós temos cicatrizes nos músculos, cicatrizes no coração e até cicatrizes no sistema nervoso central. Porém, mesmo em células lábeis, como é o caso da pele, epitélio da pele, como vimos, a substituição, essa regeneração, depende muito da integridade da membrana basal. Quando se atinge a membrana basal, que é que dá sustento às células desses órgãos que fazem a regeneração, quando a membrana basal está danificada, pode ocorrer fibroplasia. Por isso que nós temos a nível do rim uma cicatriz renal, a nível da pele nós temos uma cicatrização, porque há lesão da membrana basal. Então, os tipos de crescimento celular, os tipos de reparação são a regeneração ou fibroplasia, dependendo do tipo celular. Já na adaptação celular, existe a adaptação celular significa alterações reversíveis. Ou seja, são alterações que a célula vai tomar perante um estresse. Em situações de estresse, a célula vai se adaptar ao ambiente em que está. Ou seja, eu estou num ambiente em que me habituei a comer, a ter pequeno almoço e jantar. Então, se eu for num sítio em que, para além do pequeno almoço, do almoço e do jantar, há um lanche entre o pequeno almoço e o almoço, há um lanche, entre o almoço e o jantar há um outro lanche, então passo a ter 5 refeições. Eu vou me adaptar a este ambiente. E se eu for num local em que não há almoço, as pessoas só têm um pequeno almoço e depois jantam, eu também terei que me adaptar a estas situações. O mesmo acontece com as nossas células, dependendo do meio em que elas estão, do meio que lhes garante a homeostasia, que é o líquido extracelular, como vocês já aprenderam na anatomia e fisiologia humana. Então, quando ocorrem alterações a nível do meio extracelular, ou seja, do meio interno, as células vão ter que se adaptar e fazem essa adaptação, que eu já disse, é uma alteração que as células podem reverter quando voltarem à situação normal. Por exemplo, eu, quando tenho dinheiro, estou naqueles dias em que me sinto rico, eu posso ter as 5 refeições. Porém, quando volto à minha pobreza, eu volto a ter as minhas 3 refeições. Então, é isso. Dependendo do meio em que estiver inserido, as células podem se adaptar de forma reversível. Quando temos dinheiro, fazemos 5 refeições. Quando não tivermos, voltamos a ter as nossas 3 refeições. Então, a adaptação celular são essas alterações reversíveis da célula que acontecem no tamanho, no número de células, na forma da própria célula, no metabolismo ou na função. Isso em resposta às condições do meio interno, do meio em que estão inseridas as células. Essas alterações podem ser fisiológicas, quando é por estímulo hormonal ou substâncias endógenas, ou seja, quando em condições normais acontece, ou pode ser alteração por força maior. Força maior seria uma condição patológica, que as células têm que se adaptar para poder sobreviver ao meio ou escapar às lesões celulares. Então, nós temos alterações reversíveis que podem ser fisiológicas do próprio organismo. Nós estamos a crescer, precisamos de mais tecidos, mais células no corpo, por exemplo, as mulheres, para aumentar as ancas, aumentarem os seus seios. Então, elas precisam receber um estímulo hormonal que começa a proliferar células, começam a ter glândulas que produzem, por exemplo, leite e por aí em diante. Ou em condições patológicas, imaginemos que nós estamos doentes, há um estresse, há muita liberação de hormônios que causam estresse, então a célula, para poder sobreviver àquele meio, talvez que tem pouco oxigênio ou tem muita
muitos carboidratos, ela tem que se adaptar para poder escapar. E a alteração reversível, que é a adaptação celular, envolve 4 processos fundamentais. Lembremos, imaginemos que estamos numa situação em que precisamos aumentar a força. Imaginemos para empurrar um carro. Então, o que nós fazemos? Se 2 pessoas não conseguem empurrar o carro, nós pedimos ajuda a mais 2 pessoas para aumentarmos a força. Então, isso poderia se comparar à hiperplasia. Hiperplasia é o aumento do número de células e, consequentemente, aumento do órgão ou tamanho ou tecido. Ou seja, nós temos um órgão ou tecido aumentado decorrente do aumento do número de células. Isso chama-se hiperplasia. Já a hipertrofia ocorre o aumento do tamanho da célula. Imaginemos que eu, magrinho que sou, assim fininho, começo a levantar peso. E as minhas células musculares, que são células permanentes e não se dividem, em vez de se dividirem e criarem novas células, fazerem a hiperplasia, já que elas não se dividem, o que é que elas vão fazer? Vão começar a aumentar de tamanho. Aumenta o tamanho das células para poderem aumentar o órgão e aumentarem a força de trabalho que eu, magrinho, que só estou a precisar para poder empurrar um determinado objeto. Isso é hipertrofia. Hiperplasia, aumento do número de células, que consequentemente aumentará o tamanho do órgão ou tecido, ou pode ser hipertrofia, em que há aumento do tamanho de célula e, consequentemente, aumento do órgão. A hiperplasia ocorre em células quiescentes ou células lábeis, aquelas que conseguem dividir-se, enquanto que a hipertrofia geralmente ocorre em órgãos que não conseguem dividir-se, mas elas podem aumentar as suas organelas celulares, aumentarem mitocôndrias, aumentarem os outros ribossomos e os retículos endoplasmáticos rugosos e lisos para poder aumentar o tamanho do órgão, aumentar a força. Enquanto que a hipertrofia é o aumento do tamanho, a atrofia é a redução do tamanho da célula. Se reduzem as células, nós sabemos que as células são unidade básica estrutural, reduz o tamanho das células, reduz o tamanho do tecido, diminui o tamanho do órgão. Enquanto que a metaplasia é a substituição de um tipo celular adulto por outro tipo celular. Ou seja, eu estou em uma situação de estresse. E não consigo suportar esse estresse. O que é que eu faço? Isso aqui eu não aguento, vou dar uma outra pessoa que aguenta. Entende? Eu estou no restaurante, imaginemos, e me dão uma pizza grande. Eu, magrinho, que só não consigo terminar, o que é que eu faço? Dou a uma pessoa que consegue terminar uma pizza grande, eu levo uma pizza média. É o mesmo que acontece aqui. A metaplasia é a substituição de um tecido celular adulto para um tecido celular adulto também, mas não do mesmo tipo, mas para um outro tipo de tecido adulto. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês poderem entender o que é adaptação celular, né? Exemplos. Aqui temos uma adaptação celular, como nós vimos aqui, pode ser fisiológica ou patológica. Então temos aqui uma hipertrofia do útero. Olhem, vejam só que em condições normais o tamanho do útero é este aqui. Esse é um útero em condições normais, aquele que causa a menstruação nas mulheres, em vocês mulheres, principalmente as enfermeiras de cima, vão me entender. Então, este é o útero normal. Quando estão grávidas, ocorre a liberação de hormônios, como nós vimos aqui no slide fisiológico, é um estímulo hormonal. Então, quando ocorre a liberação de hormônios, o útero chega a ter este tamanho. Vejam que essa perazinha aqui, essa pera maçã aqui, chegou a ter esse tamanhozinho. Então, esse é um útero grávido, hipertrofia fisiológica. Aqui já temos uma hipertrofia patológica, essa é a hipertrofia do ventrículo esquerdo do coração. Vejam que em condições normais o ventrículo esquerdo é desse tamanho. Mas imaginemos que há uma situação de hipertensão ou uma estenose de uma das válvulas do coração, que é a válvula aórtica. Então a válvula aórtica, por várias situações, pode estenosar, não criar condições para que possa sair sangue, ter dificuldades em abrir-se durante a sístole. Então o que acontece? O corpo, o coração, para poder superar essa pressão, vai hipertrofiar para poder aumentar a força e poder ejetar o sangue pela artéria que está estenosada e não consegue abrir. Então, isso é uma hipertrofia ventricular, uma hipertrofia
patológica, que é fisiológica, que é patológica. Temos a atrofia. Vejam que aqui esse é um cérebro, um encéfalo, né? O cérebro de um adulto jovem, uma pessoa normal. E vejam que aqui o que acontece na velhice. A hipertrofia, porque as células com o tempo vão perdendo o seu uso, vão perdendo as suas organelas e vão começar a hipertrofiar. Começam a diminuir o tamanho. Diminui o tamanho das células nervosas, diminui o tamanho do tecido e, basicamente, diminui o tamanho do órgão. Isto é o normal, com circunvoluções assim bem definidas, enquanto que aqui já é um cérebro atrofiado. Na velhice, por exemplo, este pode ser na velhice ou por déficit sanguíneo. Imaginemos que tivemos um AVC e não chega sangue aqui. Não há suprimento sanguíneo, as células não estão a trabalhar. Lei de uso e desuso. Se há desuso, não está a ser usado, vai atrofiar. Aqui temos um exemplo de metaplasia. Metaplasia, como vimos, é a substituição de um tecido adulto por outro tecido adulto. Isso é um epitélio a nível da árvore respiratória, uma alteração em fumantes. Uma pessoa que fuma, esse é o epitélio normal, um epitélio colunar com cílios, né, que conseguem expelir as substâncias de secreção. Quando as pessoas começam a fumar, elas vão lesando este tecido. Este tecido não suporta o fumo. O que ele faz? Vai sendo substituído continuamente. É substituído pela células escamosas, células pavimentosas, que nem essas células que nós temos a nível da pele ou temos a nível da mucosa oral, que suportam mais agressões. Então, esses são mais sensíveis, são mais chiquezinhos, não aguentam com isso, então dão espaço àqueles que podem aguentar. Então, há essa substituição. Se vocês forem ver aqui, já começa a haver uma substituição. Isso é normal que acontece, isso aqui é um desenho. Então, vemos que é um epitélio colunar, aqui assim, e ele começa a ser substituído. Essa é a membrana basal, aquela que eu disse que mantém a integridade da membrana basal. Não, vai sendo substituído, vão ser formadas novas células escamosas, que é para não danificarem um órgão. O órgão está a se adaptar perante um estresse. O estresse aqui é o fumo do tabaco. Não vai substituído por células que suportam mais isto. Enquanto que a hiperplasia, como vimos, é o aumento do número de células, não aumento do tamanho das células. Então, vemos aqui que temos epitélio glandular, número de células reduzidas em estado normal. Em situações, por exemplo, em que a mulher está no período menstrual, em que ainda não começou a menstruar, sim, mas o organismo vai se preparando para receber o feto, então ela vai produzindo mais glândulas, que é para poderem suportar a gravidez. Quando não ocorre a gravidez, ocorre a descamação desse epitélio todo e sai aquele sangramento que chamamos de menstruação. Vejam só, que aqui temos pouquíssimas glândulas, né? Então, já aqui nós temos várias glândulas, várias. Então, aumentou o número de glândulas e não aumentou somente o tamanho de uma única célula, mas aumentou o número de células que existem. Aqui temos essas poucas células, aqui temos isso. Isso que é hiperplasia. Hipertrofia, aumento do tamanho da célula. Atrofia, diminuição do tamanho da célula. Metaplasia, substituição de um tipo celular adulto por outro tipo celular adulto. Quando que a hiperplasia aumento do número de células. Aqui a metaplasia, substituição, hiperplasia, aumento do número de células. Bem, e por fim, como nós vimos, quando as células não conseguem adaptar-se, elas entram em lesão celular. Essa lesão celular pode ser reversível ou irreversível. Quando a lesão é irreversível, as células chegam a um período de morte celular. Então, a morte celular é o resultado final de uma lesão celular, geralmente irreversível, porque vimos que a lesão celular é irreversível por dano persistente. Então, é o resultado final da lesão celular devido a um dano persistente, em que a lesão torna-se irreversível. E mesmo com a remoção do estímulo, a célula não consegue se recuperar e morre. Então, a morte celular é o resultado final de uma lesão celular irreversível por dano persistente, em que mesmo com a remoção do estímulo, a célula não suporta. Existem basicamente dois tipos de morte celular. Na verdade, não são tipos de morte celular. É como as células se apresentam, o padrão morfológico de uma morte celular. A célula já morreu, mas nós queremos saber como é que a célula morreu. Dependendo de como as células vão se apresentar, estas células podem se apresentar por uma morte, exemplo,
por necrose ou por apoptose. Esse é o padrão, a forma, o que nós vemos que vai nos dizer como é que essa célula morreu. Morreu por esse tipo de apresentação, pode ser um tipo de necrose. Isto é apoptose. Então, as células podem morrer por necrose, que é o padrão que vão se apresentar, ou por apoptose. A necrose é um padrão morfológico de morte celular e é sempre um processo patológico. Quando encontramos uma célula por necrose, nós sabemos que foi por um processo patológico. Enquanto que a apoptose é morte celular programada. As células morrem porque há um comando do núcleo. O núcleo diz que não, agora temos que morrer. É um suicídio programado. E esse suicídio programado pode ser patológico, perante um estresse, a célula sabe que não vai resistir, então ela morre. Ou por um estímulo fisiológico. Imaginemos que durante a formação do embrião, nós temos que ter o tubo digestivo. E o tubo, as células não nascem com esse tubo, então nascem com uma membrana a nível desses tubos. Então, para poder ser um tubo, as células que estavam aqui no meio, elas devem morrer. Então, vão morrendo, canalizando o tubo digestivo, formando aquilo que é a nossa boca, formando o que é a faringe, formando as fossas nasais. Então, aqui morreram células. Essas células tinham que morrer de uma forma programada. Então, aqui temos esses dois padrões. Vejam só aqui. Na lesão por necrose, há sempre liberação de substâncias, porque a membrana celular rompe-se e libera-se substâncias. Essas substâncias vão levar à inflamação, porque recruta as células de defesa. Por isso que é sempre um processo patológico e geralmente apresenta-se por inflamação. Enquanto que a necrose já é uma morte celular programada. Por ser uma coisa programada, é uma morte limpa, nem leva a inflamação nem nada, nem percebemos que as células morreram, porque é um processo limpo, sem extravasamento das substâncias, porque foi algo programado. Por isso que é bom ser pontual, é bom sempre ter uma agenda, ter uma coisa programada para que não cause muitos danos, entende? Então, a lesão ou morte celular será definida geralmente por tipo de lesão, duração da lesão e a severidade da lesão. Para que uma célula morra, precisa de haver tudo isso. Qual é o tipo de estímulo que a célula recebeu? Qual é o tipo de lesão? Quanto tempo durou? Vimos aqui que tem que ser um dano persistente. Qual é a severidade da lesão? E isso tudo definirá a morte celular, assim como o tipo, o estado da célula e a capacidade de adaptação dessas células que foram lesadas. Se forem células, por exemplo, células cardíacas, que são células que não têm capacidade regenerativa, é diferente de uma célula epitelial que tem capacidade regenerativa. Então, tudo isso vai definir a lesão ou a morte de uma célula. O tipo, a duração e a severidade da lesão, ou assim como o tipo e o estado, a capacidade que as células foram, das células que foram lesionadas. Bem, então aqui temos os padrões de morte celular. Temos 4 tipos básicos de morte celular por necrose. E temos um quinto que não é um padrão, sim, mas uma mistura de 2 padrões. Vamos ver. Na necrose de coagulação é geralmente o que acontece em órgãos sólidos como o coração e os rins. É uma necrose em que geralmente em termos histológicos não há perda de não há perda de integridade da célula, porém só a morte aí do núcleo e formando células fantasma. Mas isso é mais detalhe, mais para o nível superior. Vocês precisam saber, são os 5 tipos de padrão de morte por necrose, que é a necrose de coagulação, que ocorre a nível do coração, a nível do rim, quando há um infarto. Infarto geralmente é por isquemia, então, ou seja, falta oxigênio, falta sangue ou falta nutrientes a nível desses tecidos e eles morrem por necrose de coagulação, necrose coagulativa. Temos a necrose de liquefação ou necrose liquefativa, que ocorre geralmente em infecções bacterianas focais ou infecções fúngicas e geralmente levam à formação de pus. Aquele pus é líquido, então por isso tem esse nome de necrose de liquefação. E um tipo de infarto que não causa a necrose de coagulação é um infarto cerebral. Não se sabe ao certo, mas o tipo de morte de infarto que ocorre a nível do cérebro é uma necrose de liquefação. Fica aguado, fica papa, entre aspas, quando as células nervosas morrem por isquemia. Em vez de ficarem
como necrose de coagulação, ficam em forma de necrose liquefativa. Temos a necrose caseosa, que é um padrão específico da tuberculose, forma caseum. Tem esse padrão aqui de queijo, por isso esse nome aqui, caseum, né? Queijo, né? Lembra? Queijo suíço, como vocês podem ver ali, podem procurar aí na internet. Então, por isso que é necrose caseosa. Geralmente o que acontece na tuberculose. Temos a necrose enzimática de gordura, que é o que acontece na pancreatite aguda. Por exemplo, o pâncreas, como vocês já aprenderam na anatomia e fisiologia humana, libera enzimas. Enzimas como a tripsina, a quimotripsina, carboxipeptidases, as lipases pancreáticas, a amilase pancreática. Então, quando há um excesso dessas enzimas ativadas e não há como drenar, elas vão devorando ali o pâncreas e vão se extravasando para o peritoneu. O peritoneu, como aprenderam na anatomia e fisiologia humana, é uma camada de revestimento dos órgãos intraabdominais. Então, os órgãos intraabdominais são definidos com a presença do peritoneu. E nesse peritoneu há ali o aumento maior, que tem gordura. O aumento maior é um espaço para reserva de gordura. Então, essa necrose enzimática, com a liberação de enzimas, vai se destruindo essas gorduras. E a destruição destas gorduras que estão a nível do aumento do peritoneu vai fazendo com que haja uma reação de gordura e cálcio, formando sabões de cálcio. São essas coisinhas, esses pontinhos brancos que vocês podem ver aqui a nível do pâncreas. E a necrose enzimática de gordura é esta necrose que se verifica na pancreatite aguda. Estes são os 4 tipos principais de necrose, ou seja, os padrões de necrose tecidual. Porém, há um quinto tipo, que é a necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa não é um tipo específico de necrose, porém é uma mistura. O que acontece? Um tecido, como os membros inferiores, por exemplo, os membros sofrem necrose. Por sofrer necrose e haver isquemia no espaço, as células morrem. Morre a célula e não chega ao sangue. E no sangue vocês sabem que temos os glóbulos brancos que nos protegem contra infecções. Então, esse local em que houve morte, ocorre uma sobreinfecção bacteriana. As infecções bacterianas, como vimos aqui, levam à necrose de liquefação. Então, há uma necrose de coagulação adicionada a uma necrose liquefativa. A mistura desta necrose de coagulação com uma sobreinfecção bacteriana que leva à necrose de liquefação forma a necrose gangrenosa. Então, nós temos 2 tipos de necrose que formam um outro tipo de necrose, que é a necrose gangrenosa. E chegou a hora aqui, vamos fazer um breve resumo do que aprendemos hoje. Hoje aprendemos que a célula é a unidade morfofuncional de todos os seres vivos, ou seja, a unidade básica, estrutural, morfo e funcional de todos os seres vivos. E que a manutenção do estado normal dessas células denomina-se de homeostasia. Porém, a perda desta homeostasia pode levar à lesão celular, ou seja, vamos levar a uma lesão celular. E esta lesão celular é a perda, quando ocorre perda dos mecanismos adaptativos da célula para manter a homeostasia perante um estresse ou um estímulo nervoso. E esta lesão celular pode ser tipo reversível, em que ocorre numa agressão leve, em que na retirada do estímulo nocivo a célula pode voltar ao normal. Ou pode ser uma lesão irreversível por um dano persistente, um dano progressivo ou intenso em que a célula não consegue adaptar-se, não consegue recuperar-se, atinge um ponto de irreversibilidade e aí a célula entra em lesão celular. E aqui também temos o controle de crescimento, que vai definir como que essas células lesadas vão conseguir substituir-se para manter a sobrevivência do organismo. E essa substituição pode ser por regeneração, que ocorre em células lábeis e células quiescentes, ou por fibroplasia, que ocorre em células permanentes, em que há substituição por tecido conjuntivo, enquanto que na regeneração há uma substituição pelo mesmo tipo de célula que foi lesado. Tanto a regeneração, assim como a fibroplasia, geralmente a regeneração vai depender da integridade da membrana basal. Se a membrana basal for lesada, mesmo que seja uma célula estável, mesmo que seja uma célula quiescente
ou uma célula LAB, esta célula vai formar uma cicatriz por fibroplasia. Aqui, a adaptação celular é uma alteração reversível, em que, na ausência do estímulo, a célula volta ao seu estado normal. E essa adaptação pode ser por hiperplasia, aumento do número de células, hipertrofia, aumento do tamanho de células, atrofia, diminuição do tamanho da célula, por metaplasia, substituição de um tipo celular adulto ou por um outro tipo celular adulto. E que, quando a célula atinge o estado de irreversibilidade por um dano persistente, essa célula automaticamente entra no processo de morte celular. E dependendo do tipo de morte que a célula entrou, a célula pode se apresentar em dois padrões específicos de morte, que é a necrose, que é um processo sempre patológico, ou por apoptose, que é uma morte celular programada, um suicídio programado, em que ocorre geralmente em processos fisiológicos, como a canalização das vias aéreas ou das vísceras ocas, ou por um processo patológico, porém sempre é um suicídio programado. Bem, chegado até aqui, para essa nossa aula de hoje, usei o Manual de Patologia Básica de Robbins e Coldran, 9ª edição, capítulo 1. Eu sou Yakini Alojamento Humanamente. Muitíssimo obrigado por chegar até aqui e ter assistido essa aula. Nós nos vemos na próxima aula, seja na nossa aula 3 de Patologia Básica. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula aqui no nosso canal.